Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Eu sou a professora Luciane Guimarães, de língua portuguesa, aqui do Tese Concurso Online, esse novo projeto maravilhoso, né, que o Tese está aí oferecendo para vocês no conforto da sua casa, com a mesma qualidade que o Tese sempre ofereceu nesses 29 anos aí no presencial, tá certo? Então, nós aqui, né, a equipe Tese Concursos Online, vamos dar o nosso melhor para vocês, né, em relação àquilo que você precisa para a sua aí tão sonhada carreira, né, de servidor público. Combinadinho? Então, você vai acompanhar agora uma aula muito bacana de quê? De português, né, gente? Português é bom demais. Quando você pegar esse feeling de como que a língua portuguesa, ela realmente funciona, sem muita decoreba, sem macete, sem, sabe? Você entender a linha do português, como é que funciona. E se é assim, por isso, por aquilo, vai ficar bacana, vai facilitar a sua vida muito, você vai ver. Então, a minha proposta para essa aula especificamente aqui é trabalhar com você um assunto extremamente importante, que muita gente tem uma certa dificuldade, eu entendo, e aí é por isso que eu estou aqui, né? É por isso que eu quero te oferecer esse conhecimento, né? Em relação a quê? Sabe aquele negócio de verbo transitivo direto, indireto, verbo de ligação? Que eu acho que é o pavor dos alunos, eu não sei por quê, né? Na verdade eu sei, gente, não é fácil, não. É por isso que a gente está aqui, né? Se dispondo a segurar na sua mão e caminhar junto com você. Combinadinho? Então vamos trabalhar esse conteúdo? Olha só. Nós vamos pegar aqui a parte de predicação verbal, sabe? Predicação, você vai entender como transitividade do verbo. Como é que o verbo vai se comportar? Tá vendo aí, ó, verbo intransitivo, transitivo direto, indireto. Pode ser direto e indireto, alguns gostam de falar bitransitivo. E o verbo de ligação, beleza? Esse é o nosso conteúdo aí. Então, olha para cá, ó. Primeira coisa que a gente vai ver, esses verbos, além deles serem classificados assim, existem dois grupos de verbos. Verbos nocionais e verbos não nocionais. O que quer dizer isso? Verbos que têm ação e informação e verbos que indicam estado. Tá? E a gente vai encaixar esses verbos nesses dois grandes grupos. Então, olha aqui, ó. Verbo nocional. O que é isso? É um verbo que tem ação, olha aqui, ó. Ele vai trazer duas coisas: informação e ação. Combinado? Por que eles chamam nocionais? Porque eles têm uma noção, têm um sentido, têm um significado. É por isso que tem informação. E o não nocional? Não, olha aqui, ó. Ele não tem uma noção. Que tipo de noção? Primeiro, ele não tem informação. Por isso ele é não nocional. Tá vendo? Ó? Não tem informação. Ele não tem ação. Então, para que serve esse verbo? Esse verbo ele serve para trazer uma relação, um relacionamento entre dois termos. Eles são verbos que vão indicar, ó, não nocional. São verbos que vão indicar estado. Tá? Então, olha aqui para mim, ó. Primeira coisa, vamos colocar os verbos transitivos, intransitivos e os de ligação dentro desse primeiro grupo aí. Ou esse verbo é nocional, ou esse verbo é não nocional. Se eu sei que o verbo nocional é um verbo de ação e informação, fechou. Então, ele é um verbo significativo. Se o verbo não nocional, né, ele é não nocional, então ele não tem nem ação nem informação, ele é um verbo apenas para indicar estado. Agora eu vou colocar dentro desses dois grupos as transitividades do verbo. Olha para cá. Verbo, aqui nos verbos nocionais, a gente vai colocar todos os verbos intransitivos e os transitivos. Esse transitivo, ele pode ser direto, indireto, direto e indireto. E os não nocionais, a gente vai dizer que são os verbos de ligação. Combinadinho? Fechou comigo aqui? Olha só. Guardou essa informação?
Guardou essa informação aqui? Então, a gente parte agora para falar sobre cada tipo de verbo. Então, vamos ver quando que ele é um intransitivo, quando que ele é transitivo, quando que ele vai ligar, tá? Já sei dessa informação de ter ou não informação e ação ou estado. Agora, a gente vai trabalhar um por um, tá? Olha para cá, ó. Quanto à predicação. Se eu digo que o verbo é intransitivo, olha só, quando a gente colocar assim, ó, VI, você vai combinar comigo que é intransitivo, tá? Para a gente não escrever por extenso. Se eu disser que o verbo é intransitivo, o que eu estou falando? Que ele não pede complemento verbal. E você fala assim para mim, ô, deixa eu te contar, não sei o que é isso. Não, complemento verbal. Então, vamos definir logo? Complemento verbal significa objeto direto e objeto indireto. Então, quer dizer que um verbo intransitivo, ó, in quer dizer não. Ele não vai além, transalém, tá? It é ir e vai aquele que. Aquele que não vai além, ele não vai além dele, ele não pede complemento verbal. Fechou aqui em mim? Olha aqui. Intransitivo, não pede objeto direto, não pede objeto indireto. Ah, então a oração para no verbo? Não, não estou falando isso não. Ele pode não pedir complementos verbais, mas ele pode ter adjuntos. Tá vendo? Uma coisa é ser complemento verbal, outra coisa é ser adjunto adverbial, tá? Que a gente vai ver isso daqui a pouquinho nas frases, vai ficar mais claro para você. Vamos para o transitivo aqui, ó. Que é transitivo. Agora eu tirei o in, tá vendo? Então significa que ele vai além, tá? Vai além de que maneira? Ele pede complemento verbal. E o que é complemento verbal? Objeto direto e objeto indireto. Significa o quê? Que esse verbo ele pode transitar de forma direta, pode transitar de forma indireta e ele pode transitar duas vezes. Ele pede aí os dois complementos verbais, tá? E aí, se ele transitar de forma direta, o complemento dele é direto, indireto com indireto. E assim funciona, é uma coisa muito lógica. De boa aqui? Tranquilo? Intransitivo não tem objeto direto nem indireto. Transitivo tem objeto. Se ele transitar de forma direta ou de forma indireta, o seu objeto vem na mesma maneira. Certo? Agora vamos ver para que serve um verbo de ligação. Olha lá. Ligação é aquele verbo que liga. O que ele vai ligar? Ó, então você tem aqui verbo de ligação. Lembrou que ele não tem ação nem informação, é só estado? Ele vai ligar o sujeito a uma informação. Predicativo significa informação, tá? A uma informação sobre esse sujeito. É o predicativo do sujeito. Aqui, ó. Vai fazer isso, ó. Tá? Então, de novo, três maneiras de um verbo se comportar dentro da oração. Não transitando, transitando ou ligando. Agora você fala assim, tá, beleza, mas eu não sei diferenciar um do outro. É isso que a gente está aqui, para isso que a gente está aqui, né? Para levar você a entender quando que você vai classificar de uma maneira ou de outra maneira. Tá indo bem? Tá tudo tranquilo aí com você? Falar nisso, você pegou uma aguinha, colocou aí do seu lado, né? Porque você tem que ficar hidratado, tá? Porque isso faz bem. Quem bebe muita água aprende português rápido, sabia? Aqui, ó, você pensa que a minha aqui, tá? Então pega a sua aí e acompanha comigo aqui. Vamos lá. O que você precisa entender? Não, volta aqui em mim. Deixa eu te falar aqui. Transitivo e intransitivo de ligação. Beleza? Beleza. Você fala assim, então, agora, a partir de agora, você vai me dar uma lista de verbos? Não. É assim não. Por quê? Porque o verbo vai mudando o comportamento dele. Se eu falar para você, esse aqui é uma lista de verbos de ligação, eu vou te enganar. Porque ao mesmo tempo que ele está aqui ligando, num outro contexto, ele pode estar transitando. Num outro, ele pode não transitar. Você entende? Então, tudo vai depender de quê? De contexto. Você quer ver? Olha aqui.
Eu peguei o verbo viver e coloquei em 3 contextos diferentes. Ó, 3 contextos diferentes. Agora, vamos ver se ele está se comportando da mesma maneira? Primeira coisa que você faz, deixa eu colocar aqui um passo a passo para você, ó. Passo a passo. Tá? Para quê? Para fazer uma análise sintática. Lembra que você precisa de tudo, tem que ter uma organização. Então, primeiro passo, você vai encontrar o verbo, tá? Segundo passo, você vai procurar o sujeito, se houver. E o terceiro passo, você vai olhar a predicação do verbo. O que é predicação? Ué, o que a gente está trabalhando. Intransitivo, transitivo ou de ligação. Até aqui tudo bem? Então, olha para a frase aqui, ó. Vive tranquilamente. Primeiro passo é achar o quê? Verbo. Achei o verbo, palavra que eu conjugo, eu vivo, tu vives, ele vive. Segunda coisa, procura o sujeito. Quem vive? Aí você fala, tá bom, mas como é que eu vou procurar o sujeito? Faz a pergunta sempre aqui, ó. Antes do verbo, o que ou quem? Aí você vai achar o sujeito. Se você fizer a pergunta depois do verbo, você vai achar os objetos. Então, olha aqui, ó. Tá vendo o verbo aqui, ó? Eu não vou falar assim, vive o quê? Não. Primeiro é aqui, ó. Quem vive? Aí você vai olhar para o verbo, ó. Eu vivo, tu vives. Quem é que vive? Ele. Então, você acaba de encontrar o sujeito. Ah, não está escrito, mas o verbo te indica, tá? Ele vive tranquilamente. É o ato de viver. Olha para mim. Existe a ideia de vive assim, um estado. Existe a ideia de viver. O cara vive de que modo? Tranquilamente, agitadamente, tá vendo? Ele vive na roça, ele vive, é o ato de viver. Então, significa que esse verbo tem o que nesse contexto? Ação. Se ele tem ação, ou ele é um verbo intransitivo, ou ele é um verbo transitivo, né? Você já descartou a possibilidade, nesse contexto, dele ser verbo de ligação. Por quê? Porque é o ato de viver, tá? Volta aqui. Ele vive tranquilo, então vive aqui é um verbo de ação. Agora, quem vive, o que que faz? Vive. O verbo, ele não vai além dele, nesse contexto. Ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque você está vendo aqui na frente, não está dizendo o que ele vive, só está dizendo que ele vive. Então, o verbo é intransitivo. E o tranquilamente? O tranquilamente está modificando. Existe uma diferença entre completar e modificar. Ah, meu Deus. Completar, quem é que completa verbo? Os objetos. E quem é que modifica verbo? Os adjuntos. Então, isso daqui vai ser um adjunto adverbial. Por quê? Porque ele expressa uma ideia, uma circunstância para o verbo. Ideia de quê? De modo. Esse mente aqui, ó, um sufixo, significa com alma, com ânimo, com espírito. Ah, tá, olha aqui para mim, ó. Ele vive tranquilamente. Quem vive? Ele. Quem vive, vive. E o tranquilamente? É o modo como ele vive, certo? Olha o próximo contexto. Vive tranquilo. Primeira coisa que eu faço é o quê? Verbo. Segunda coisa, sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Aqui, ó, fazendo a pergunta antes do verbo. Quem é que vive tranquilo? Ele. Eu vivo, tu vives, ele, o Zé Ruela aqui, tá? Vive tranquilo. Agora, você acha que é o ato de viver ou você acha que é um estado? Pensa assim, ó. Ele vive tranquilo. Ele vive assim, ele é assim. Toda hora que eu vou na casa dele, o cara tá assim. Enquanto com ele, tá assim. Ou é o ato de viver? Não é, é o estado. Tá vendo? Ele é um cara tranquilo, ele vive de boa, esborrachado no sofá. Tá? Então, esse verbo aqui, como ele não indica a ação, ele é um verbo de ligação. O que ele faz? Liga o sujeito a uma informação sobre o sujeito que a gente vai classificar como predicativo do sujeito. Vou para um outro contexto, ó. Vive uma vida tranquila. Achou o verbo, procura o quê? Sujeito. Quem é que vive? Ele. Agora, quem vive aqui
Olha para o texto, sempre para o texto, porque é contextual, olha aqui, ó, sempre, não é de quando em quando não, é sempre contextual. Se o texto está dizendo que ele vive uma vida tranquila, o autor me disse o que ele vive? Disse, uma vida tranquila. Ó, pra cá, poderia ser uma vida de rei, uma vida de cão, uma vida sossegada, uma vida agitada, uma vida... O raio, o que quiser. Entendeu? Por quê? Porque não importa que tipo de vida que ele vive. O texto me falou. Agora, o que seria erro, né, que a gente chama de pleonasmo, é viver uma vida. Mas o texto não é assim. Vivia uma vida tranquila, vivia uma vida agitada, vivia uma vida do raio, né? Tá vendo? Essa ideia agora é de que, ó, aqui, o verbo transitou, o verbo foi além dele. Então, agora, quem vive, vive algo. O verbo agora é transitivo direto. E uma vida tranquila complementa o verbo, objeto direto. Só para adiantar lá na frente, ó. Núcleo de objeto direto é sempre substantivo ou palavra que substitui o substantivo, e no caso aqui, vida. Combinado aqui? Por que eu trouxe essas frases para você ver? E aí eu vou trazer trocentas, tá? Mas a princípio, por que essas frases? Para você já perder aquela ideia, né, de que verbo é sempre de ligação. Existe uma lista de verbos de ligação ou lista de verbos intransitivos e transitivos. Isso não é verdade, tá? Você viu que o mesmo verbo, ele foi mudando o contexto, ele foi mudando a sua predicação, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora só dos verbos intransitivos. Depois só dos transitivos, depois só de ligação, depois faz uma salada. Vamos firmar conceito aqui, olha lá. Quando a gente fala que um verbo tem predicação completa, o que você está falando? Que ele é o verbo intransitivo. Por que completo? Porque ele não vai pedir objeto direto, nem vai pedir objeto indireto. Então, vou cortar assim, ó, porque ele não vai pedir. Combinado? Ele pode ter modificadores? Pode. Ele não pode ter o quê? Complemento verbal, tá? Então, olha a situação. Ele saiu de casa à noite às pressas de carro com a vizinha. Pensa num bicho fofoqueiro, né? Você tem alguém assim perto da sua casa? Na casa tem. Sabe aquele cara que fica na janela olhando a vida dos outros? É esse aqui, ó. Primeira coisa que faz é achar o quê? Verbo. Bom, aí você fala, mas como é que eu sei que é verbo? É a palavra que você conjuga. Ah, a propósito, olha só, vamos combinar uma coisa aqui. Às vezes eu pergunto assim, por que saiu é verbo? Aí, né, quando a gente está no presencial, a pessoa fala assim, porque tem ação. Eu falo, é. E se eu disser assim, ele é feio? Qual que é o verbo? É. Ah, ele pratica ou sofre ação? O cara vai, pratica. Eu falei, como é assim? Como é que o cara vai praticar uma ação de ser feio? Não tem ação. Então, você entende que a gente já responde no automático? E chega na hora da prova, a gente responde no automático? É isso que eu não quero que você faça. Pra você aprender a analisar. Então, olha aqui, ó. Por que é verbo? Se você diz que o verbo é verbo porque tem ação, e os não nocionais, que a gente acabou de falar lá atrás que não tem ação, vão deixar de ser verbo. Entendeu? Então, guarda assim, ó, o que é verbo? Verbo é a palavra que você conjuga. Eu saí, tu saíste, ele saiu. Ah, se eu saísse, quando eu saí. Beleza? Então, isso é verbo. Tenta fazer isso com ele. Eu, ele, tu, eles, ele, nós, ele. Não, para. Não é assim. Viu que não deu certo? A palavra não conjuga. Então, ela não é verbo. Tá? Então, volta aqui. Ele saiu de casa à noite às pressas de carro com o raio da vizinha, né? Então, lá, primeira coisa, achei o verbo, ó. Segunda coisa, o que é? Sujeito. Faz a pergunta antes do verbo. Quem saiu? Ele. Sujeito. Agora, o texto disse o que ele saiu. Olha lá, de casa, é o que ele saiu? Não. Todas as informações que você tem aqui na frente, ó, nenhuma diz o que saiu. Por quê? Porque quem sai, nesse contexto, sai. O verbo é intransitivo. Aí você fala assim, mas e esse tanto de informação? Não vão ser objetos para o verbo. O verbo pode ter objeto? Pode, o intransitivo não. Mas ele pode passar para os adjuntos, que não são complementos, são só ideias para o verbo. Tipo, de casa.
É uma ideia? É de que lugar? A noite é uma ideia? É de que tempo? Às pressas é a ideia? É modo. Acho que eu tô com preguiça, né? Deixa eu completar aqui, tá muito feio. De carro é ideia? É de quê? Meio. E com a vizinha, com aquela fela, vaca? É ideia, é de quê? Companhia. Tá vendo? Todas essas ideias, tudo isso aqui, ó, tudo isso, tá? Que tá ligado aqui ao verbo, estão trazendo ideias, circunstâncias para o verbo. E todas as ideias, deixa eu chamar a sua atenção com outra coisinha aqui, bem bonitinho. A gente vai classificar como adjunto adverbial. Então, todos são adjuntos. Ops, minha tela deu tilt aqui, gente. Todos são adjuntos adverbiais, ó. Adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial, tudo adjunto adverbial. Beleza? Porque quem sai, sai. Quer ver uma outra situação? Ele morreu de fome e frio. Vamos lá? Azulzinho, vermelho agora, vamos vermelho. Ele morreu, achei o verbo, ó. Como é que você sabe que é verbo? Eu morri, tu morreste, ele morreu, morremos, morrerei, morreria, tá vendo? Conjuguei. Se tem ação, não tem ação, não interessa, tá? É verbo porque conjugo. Faz a pergunta aqui, ó. Quem morreu? Ele. Mas você vai lá, facinho, né? Porque o sujeito tá sempre aqui na frente do verbo. Não, cala a boca. É assim não. Coincidência, tá? Aqui nosso foco não é sujeito, por isso que eu coloquei aqui tudo de boa. Foco no verbo. Ele morreu de fome e frio. Quem morreu? Ele, sujeito. Agora, o texto disse o que ele morreu? Não. Aí você fala, mas quem morre tem que morrer de alguma coisa. Tudo bem, né? Sei lá, se você pensa assim. Mas essa alguma coisa aqui, ó, é simplesmente uma ideia de causa. Foi o que provocou a morte dele, foi a fome e o frio. Mas não foi isso que ele morreu. Ele morreu por causa disso, entendeu? Então isso daqui é apenas uma ideia para o verbo e não objeto para o verbo. Então, se é uma ideia, é um adjunto adverbial. Significa que o verbo não tem objeto. Olha lá, o verbo é o quê? Intransitivo. Só mais uma para fechar aí, você ficar craque nisso aqui, ó. Vamos mudar a cor? Deixa eu ver, roxo. Uau. Ele comeu Pensa num bicho que come. Um amigo que foi na minha casa hoje, comeu pra caramba. Ele comeu demais. Olha lá, comeu é o verbo. Quem comeu? Ele. O felinho aqui, ele, sujeito. Tá vendo? O texto diz, olha pro texto, aí você fala quem come, come alguma coisa. Mas o texto te deu resposta para o que ele comeu? Não. Então só disse que ele comeu muito, ele comeu demais, o caso esborrachou de comer. Mas não disse o que ele comeu, né? Ou num outro contexto de canibalismo, nem quem ele comeu, beleza? Então quem come aqui simplesmente come. E esse demais aqui? Demais está trazendo uma ideia, intensificando a ação dele. Então, se é uma ideia, é apenas um adjunto adverbial. Não, fala sério, olha para mim. Você faz assim demais, ó. Quem sai, tudo aqui é contexto, hein? Eu não te dei verbos soltos, não. Quem sai no contexto, sai. Quem come no contexto, come. Quem morre no contexto, morre. Isso é verbo intransitivo. Que dentro do... Eu posso pegar esses verbos e transformar em transitivo. Mas vai ser outro texto. Vai ser outra situação. Por isso que você tem que olhar, analisar o verbo só no contexto em que ele for empregado. Beleza? Próximo. Verbo transitivo. Agora, se eu digo que o verbo tem uma predicação incompleta, olha para cá, ó, incompleta, significa que ele vai transitar. Então, ele vai ser um verbo transitivo. O que é transitar? É ir além, não é? Então, o verbo está indo, ó, pensa que o verbo está indo. Se você não parar esse verbo aqui, bichão, ele vai sair do seu caderno. O que você faz? Você lança sobre ele, jet quer dizer lançar, tá? Você lança sobre ele um ob. Ob significa obstáculo. E aí, o que acontece? O verbo para,
Por isso que a gente diz que o verbo transitivo, ele precisa de um objeto para quê? Para completar, porque ele tem uma predicação incompleta. E quem vai completar esse transitivo vai ser o objeto. Beleza? E como é que ele pode transitar? De forma direta. Aí você fala, mas esse é o pulo do gato que eu não sei. Olha aqui, ó. Eu vou dizer que o verbo é transitivo direto. Lembra que a pergunta é feita depois do verbo aqui? Se você fizer a pergunta antes, é sujeito. Agora a pergunta é depois. Você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Algo que é o quê? Ou você vai encontrar alguém e você vai perguntar quem? Tá? E na hora de você perguntar, o momento em que você pergunta, você não vai usar na pergunta uma preposição. Por quê? Porque se o verbo está dizendo que ele é direto, ele não vai precisar do auxílio de uma preposição. Ele simplesmente vai direto. E vai direto até o seu objeto. Aí o objeto para esse verbo, é um obstáculo para ele. Tá certo? Aqui, ó. Se o verbo é transitivo direto, ele vai pedir um objeto, chamado também direto, né? Direto com direto. Você nunca vai ter direto com indireto, certo? O verbo é transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. Se ele é direto, ele não precisa do auxílio de uma preposição. O que não significa que o objeto direto não possa ter preposição. Pode até ter. Você já estudou isso um dia? Objeto direto preposicionado? Vou te mostrar aqui também. Mas não foi o verbo que pediu. São algumas situações, algumas condições, né, que a gramática coloca para você poder usar uma preposição no objeto. Mas a regra é transitivo direto, pede objeto direto, sem preposição. O verbo não pede, mas o objeto pode aparecer com a preposição. Ah, não. Estressa não. Não estressa. Vamos devagarinho analisar as frases aqui, aí você vai entender melhor. Aqui, ó. Ele comprou um carro. Primeira coisa, sempre assim, tá? Verbo. Eu comprei, tu compraste, conjuguei verbo. Segunda coisa, quem... Ó a pergunta antes do verbo, ó. Quem comprou? Ele. Sujeito. Agora olha para o texto. O texto disse para mim o que ele comprou? Disse. Então significa que o verbo está indo, ó. Por quê? Porque eu tenho algo para completar esse verbo. Então, quem compra, compra algo. Compra o quê? Você viu? Primeiro usei o verbo, ó. Comprou o quê? Então, quem compra, compra algo. E como tem gente se vendendo, tem gente comprando também, né? Ou compra alguém, certo? Então, o verbo é transitivo, direto. Então, lá, verbo porque ele conjuga. Transitivo porque no contexto ele foi além. E direto porque ele não exigiu preposição. E aí o que vai completar o transitivo direto? O seu objeto direto, cujo núcleo será sempre um substantivo ou palavra que substitui o substantivo. Firmou? Firmou aí? Então vamos fazer mais uma aqui, ó. Vou mudando de cor porque enjoa, né? Aqui, ó. Ouvimos um barulho estranho. Primeira coisa que eu faço, verbo. Eu ouvi, tu ouviste, pronto, conjuguei. Segunda coisa, sujeito, quem ouviu? Tá vendo que esse mus aqui, ó, indica quem é o sujeito? Quem que ouvimos? Eu ouvimos? Tu ouvimos? Ou nós ouvimos? Nós. Então, o sujeito é nós, o verbo me indicou. Agora, olha para o texto. O texto disse o que nós ouvimos? Disse um barulho estranho. Ponto, beleza. Então, volta aqui, ó. Significa que o verbo tá indo, ó. Tá trans é além. Tá indo, tá indo, tá indo. O que eu jogo sobre ele? Um obstáculo para ele parar. Aí ele vem aqui e se completa. Então, olha lá, ó. Ouvimos, quem ouve, ouve algo. Ou então, ouve alguém. Ouviu o quê? Ouviu quem? Tá vendo? Então, eu vou achar aí o objeto. Por que ele é direto? Porque eu não disse assim, ó, quem ouve, ouve alguém, de alguém, por alguém. Não usei preposição. Se eu não estou usando nenhuma preposição, é porque ele está indo de forma direta.
E eu lanço um objeto também na forma direta. E o núcleo, substantivo. Aí eu jogo sobre o verbo, lanço sobre o verbo, e ele passa a ter uma predicação completa. Ah, não, facinho demais. Olha outro exemplo. Verde. Recuperaram os documentos. Verbo. Quem recuperou? Você fala, eles. Não. Quando a gente for trabalhar sujeito, eu vou te mostrar que o sujeito aqui é indeterminado. Você fala, não entendi por quê. Mas não é o foco da nossa aula. Então, só aceita. Tá bom? Só aceita. Vamos lá pro verbo, ó. Recuperaram os documentos. Olha pro texto, tá? O texto disse o que recuperaram? Disse. Então, significa que o verbo passou dele. Tá passando, tá indo, tá transitando, tá? E agora vamos ver se ele vai transitar de forma direta ou indireta. Olha lá, ó. Quem recupera, recupera algo. Recupera alguém. Você pode perguntar assim, ó. Recupera o quê? Recuperam quem? Beleza? Então, ele é um verbo porque o conjugo foi além dele, direto porque não exigiu preposição. E o seu complemento, objeto, direto. O núcleo sempre vai ser um substantivo. Ah, fala sério que isso é muito bom. Eu ficaria aqui, ó, horas e horas e horas só fazendo isso, eu não sei você. Pode até não dar o braço a torcer, mas eu acho que você tá gostando disso já, tá não? Tá muito bom isso aqui, gente. Ó, vamos mais uma. Vamos agora mais uma. E se o verbo for transitivo indireto? Ah, não. Tudo é a mesma coisa. Você lembra? A pergunta que você vai fazer aqui, ó. Significa o quê? Que você vai ter um verbo... Não, vou usar outra cor aqui. Vou deixar o vermelhinho, vou usar azul. Você vai ter um verbo transitivo indireto. Beleza? Então, esse verbo, você vai fazer a mesma pergunta depois dele, ó. Algo ou alguém. Então, a pergunta vai ser com o que e com o quem. Beleza? Pessoa, coisa. Só que antes de você perguntar o que ou quem, esse verbo, ele vai exigir. Agora não é favor não, tá? Ele exige uma preposição. Então, aqui, ó, você vai colocar uma preposição. Precisou de ajuda? Precisou de quê? De quem? Sempre na pergunta vai aparecer a preposição. Isso significa que o verbo está transitando de forma indireta. Belezinha? Então, vamos ver? Os filhos obedecem a seus pais. Eu obedeço, tu obedeces, pronto, verbo obedecer. Quem obedece? Os filhos. Sujeito. Olha para o texto. O texto disse a que ou a quem eles obedecem? Disse a seus pais. Então, significa que quem obedece, obedece a algo, a alguém. E aí o verbo exigiu preposição. O que complementa um transitivo indireto é o seu objeto indireto e o núcleo é também substantivo ou palavra equivalente. Pronome, numeral, oração, tá? Mais uma para afirmar? Mais uma aqui, ó. Elas dependiam de uma informação. Ah, verde. Esperança. Dependia, eu dependia, elas dependiam, qualquer um dependia, beleza. Quem dependia? Elas, sujeito. Não é bom fazer isso, gente? Fala sério. Olha para o texto. Não é assim olhando para o além, não, tá? É olhando para o texto. O texto disse do que ou de quem. Disse de que ou de quem elas dependiam? Disse. Disse que elas dependiam de uma informação. Então, significa que esse verbo aqui, ele foi além dele. Ele está indo, ó, lembra? Transitivo está indo, o que eu lanço sobre ele? Um obstáculo. Agora, se ele vai na forma indireta, passando por uma preposição, o objeto vem trazendo essa preposição. É isso aí, ó. Então, ó, quem depende, depende de. Ó, ele indo com de e o objeto vindo com de, tá vendo? Ó, aqui ele aqui, ó. Objeto indireto. O objeto indireto se lança sobre o verbo e aí ele passa a ter uma predicação completa. E não esquece, núcleo é o substantivo.
tá? Só pra gente fechar. Só pra gente fechar. Deixa eu ver que cor, azul. Aqui, ó. Quero só chamar a sua atenção, porque o verbo, olha pra mim aqui, ó. O verbo, ele pode ser só direto, pode ser só indireto e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Eu coloquei esse exemplo aqui, o exemplo que vai aparecer, por quê? Porque às vezes o verbo, ele pede dois complementos, mas eu tenho que cuidar de não dar dois iguais, dois diretos e dois indiretos. Se o verbo pedir um de cada, eu vou dar um objeto de cada tipo, tá? Então, olha aqui, ó. Vou passar mais um slide para frente para você entender e eu volto lá naquele. Aliás, o exemplo está aqui embaixo, ó. Tá? Passei para o outro slide já o exemplo, que ficou lá atrás. Para a gente ficar sempre aqui nessa mesma tela. Ó para cá, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Bom, você já viu que verbo transitivo é aquele que vai além. Se eu estou dizendo que ele é direto, eu vou dar um objeto direto, não vai exigir preposição. Mas o cara também é indireto, então eu dou outro objeto agora com preposição. Então ele vai fazer a pergunta assim, ó. Um sem preposição e o outro fazendo a pergunta com preposição. Tá? Vai funcionar dessa maneira. Quem vem primeiro, que tem, né, o objeto indireto ou o direto? Interessa. Tá? A posição é a escolha do autor. Tá? Olha para o verbo aqui, ó. Entreguei. Achei o verbo, procuro o sujeito. Então, vamos lá. Quem entregou? Eu. A desinência do verbo me mostrou. Olha para o texto. Não fica olhando para o alto, não, porque lá no além não tem nada. Tá? Olha para o texto, porque às vezes a pessoa fica viajando. O texto disse o que eu entreguei? Disse a quem eu entreguei? Beleza, então olha aqui. Se o texto disse o que eu entreguei e a quem eu entreguei, então eu vou dizer que quem entrega, entrega algo a alguém. Agora você imagina se ele falasse, ó, entreguei hoje, entreguei rápido, entreguei lá na secretaria. Aí você não vai dizer que entrega algo a alguém. Por quê? Porque você não tem, o texto não te deu isso. Isso é a predicação contextual, entendeu? Então, aqui, entreguei o documento ao diretor. Quem entrega, entrega algo, sem preposição. Ó, aqui o algo aqui, ó. Objeto direto. A alguém. Ó, o alguém aqui, ó. Objeto indireto. Então, o verbo, ele transitou de duas maneiras. Então, você dá um objeto direto e um indireto. A ordem interessa? Não. Entreguei ao diretor o documento. Entreguei o documento ao diretor. Ao diretor, o documento entreguei. Põe no lugar que você quiser, tá bom? Essa ordem, né? Depende muito do sentido do que você quer dar ênfase. Outra oração aqui, ó. Ela escreveu um bilhete ao seu pai. Quem escreveu? Ela. Isso aqui já tá amassou, né? Você já firmou nisso aqui, já superou. Achei o sujeito, procura o quê? O comportamento do verbo. Para eu identificar se ele é direto, indireto ou de ligação, eu olho para o texto. Disse o que escreveu? Disse a quem? Beleza, então quem escreve, escreve algo a alguém, ó. O verbo é transitivo direto e indireto. Escreveu o quê? O bilhete. Escreveu a quem? Ao seu pai. Vamos marcar os núcleos, substantivo, substantivo. Vou marcar o anterior aqui também, ó. Tá? Mais uma. Avisei o diretor do ocorrido. Olha lá, ó. Quem avisou? Eu. Sujeito. Quem avisa? O texto disse, avisou quem e avisou de quê? Então, eu tenho aqui que olhar no meu texto. Agora, deixa eu só fazer aqui, ó, nesse cantinho, uma observação para você sobre verbos desse tipo, ó. Sobre o verbo avisar e verbos sinônimos, ó. Informar, comunicar, cientificar. Verbos nessa linha aí de semântica. Esses verbos você pode fazer perguntas assim, ó. Vou usar o avisar. Quem avisa, avisa algo a alguém.
Essa é uma possibilidade. Ou então, quem avisa, avisa alguém de algo. Não importa se o objeto direto é a coisa ou, ou a pessoa, ó. Não importa. Não importa se o objeto indireto é a pessoa ou a coisa. Não importa. Importa que seja um de cada. No nosso exemplo aqui, ó, você está vendo que é o diretor? Então, eu estou aqui, ó, avisou alguém, ó, de algo. Objeto direto, objeto indireto. E se fosse assim, avisei ao diretor o ocorrido, viu? Eu tenho agora um indireto, que era a pessoa, era direta, agora vai ser o indireto. E a coisa que era o indireto, agora pode ser direto. Belezinha até aqui? Então, o mais importante é isso aqui, ó. Que um verbo peça um objeto de cada. Transitivo direto, transitivo indireto, tá? Aí, agora eu vou te mostrar um detalhe no próximo bloco, tá certo? A gente vai fechar esse bloco aqui com essas informações e eu quero te mostrar um detalhe interessantíssimo. Então, fica aí. O que você vai fazer agora? Dá uma levantada, dá uma esticada, bebe água, vai ao banheiro rapidinho que eu tô de volta daqui a pouco. Vamos lá.